Olá, bem-vindo de volta, você vivo, às terras de Silvânia, onde nós vamos hoje continuar a saga, meus amigos, das Counter Builds. Como assim? Eu até vou parar um pouquinho aqui, porque meus zumbis estão marchando muito rápido. Eu fiz já um vídeo, esse é o segundo na saga, de como fazer counter builds, no caso, fazer um exército para enfrentar cada oponente, porque no Total War Warhammer 3, infelizmente, diferente do histórico, tem variabilidade e diversão. No histórico não, todo mundo tem as mesmas unidades. Aqui não, aqui cada facção é única e você realmente tem que aprender alguma coisa para jogar bem. Eu sei, muito triste isso. Mas hoje nós vamos continuar. No último nós acabamos com os vampiros, então aqui eu vou trazer os vampiros e mostrar uma luta onde nós já ganhamos antes sequer da batalha começar. O nosso inimigo tá jogando com Nurgle, ele tem 2 cachorrinhos de veneno de Nurgle, esses monstros bonitinhos aqui, ele tem os sapos da praga, que são com bônus contra infantaria, ele tem um Chaos Spawn do Nurgle, né, porque se tu achava que a do Zint era feia, do Nurgle consegue superar, e ele tem uma linha de Nurglings. Pra que ele tem uma linha de Nurglings? Pra tancar flecha contra vampiros que não atiram, e ele trouxe o senhor dele num palanquinho. Então ele trouxe um dos piores senhores, um Herald of Nurgle, um prenunciador de Nurgle, num palanque, num troninho, num vaso sanitário, porque, né, ele é puxado por pequenos Nurglings, e com quanto de velocidade? 28 de velocidade. Nós vamos ver o nosso oponente cometeu múltiplos e múltiplos erros na escolha do seu exército. Aqui ele tem algumas unidades relativamente boas, Plague Bearers, Forsaken de Nurgle, que deveria estar no flanco, que isso aqui é uma unidade rápida para usar o bônus de ímpeto para atacar a infantaria pelas costas, e ele está aqui na linha de frente. Além disso, ele tem 2 Exalted Plague Bearers, ele deu um pouquinho de experiência para esse aqui, então essa unidade é absurdamente difícil de matar, muito resistente, com 13.200 de HP, com 3 tiros de catarro, eles espirram no inimigo antes de começar a batalha, então eles são muito danudos, mas eles atiram devagar e só tem 3 de munição. Essas criaturas demoníacas de Nurgle são uma unidade de elite realmente assustadora, e no outro flanco, mais 2 cachorrinhos de veneno. Tudo bem, agora por que nós ganhamos essa batalha antes sequer dela começar? Eu estava tentando fazer novas builds de vampiro e eu trouxe aqui o Vlad von Carstein. Observe que o nosso inimigo está posicionado em linha, então ele já não é muito, hábil no jogo, porque a posição dele é horrível. E segundo, os vampiros têm uma magia chamada Vento da Morte, que ela é uma linha extremamente dano em toda a região onde a magia vai. Felizmente para o nosso oponente, eu achei que ele não ia ser completamente tapado, e eu não trouxe a magia do Vento da Morte, eu trouxe a Maldição dos Anos, esperando que ele fosse fazer algum tipo de build com cavalaria, e o nosso inimigo não tem cavalaria nenhuma, então não deu certo. Eu, preparado contra a cavalaria, trouxe aqui guarda da tumba com alabarda de cada flanco, no meio os Sternmen, a guarda da tumba especial que regenera sozinha e tem bônus contra infantaria, um Necromancer quase que sem nada, só para regenerar mesmo minha magia e invocar uns zumbizinhos extra. Eu trouxe um Corpse Cart com Unholy Lodestone, essa aqui no caso, ela recupera a vida das minhas unidades aliadas, e, deixa eu ver, cadê? Unholy Lodestone. Ela só regenera. Eu não tenho ataques mágicos e ele tem demônios imensamente resistentes que tem uma resistência física boa. Teoricamente o exército dele poderia ser bom contra o meu, mas você vai ver nessa jogada que o inimigo comete múltiplos e múltiplos erros, e nós vamos falar sobre eles e como evitar. Primeiro,
eu invoquei um zumbi com o Vlad, já que eu não tenho o vento da morte para eliminar todo o exército dele numa cajadada só. Eu invoquei um zumbi na frente dos Plague Bearers, lembrando que essas unidades só têm 3 balas e eles vão começar a disparar contra os zumbis invocados. Uma unidade invocada, ela só dura um período de tempo, não tem sentido tu gastar tua munição contra eles, e ele aqui tá gastando as 3 balas de catarro dessas unidades contra os meus zumbis. Fica à vontade. Isso aqui já é um erro imenso, e ele perdeu uma das melhores, potenciais de dano que ele teria contra o meu potencial de dano. Eu trouxe aqui o Vlad, que ele em si é um monstro, e 2 Varghulfs. Os Varghulf são o meu dano nessa build aqui. Eles junto com o Vlad vão matar quase que qualquer coisa. Por quê? Eu imaginei que ele iria trazer o Ku'gath, The Plague Father. Então o Ku'gath tem 13 mil de vida e é uma das coisas mais difíceis do jogo de matar. Então eu teria o Vlad e 2 Varghulf para destruir ele. Como o Ku'gath, calma aí. O Ku'gath, no caso, se ele tivesse trazido o general correto, ele iria ser muito difícil para os vampiros lidarem, porque até mesmo cavaleiros de sangue não conseguem derrotar o Ku'gath. Mas em vez disso, ele trouxe um Herald of Nurgle, um maguinho vagabundinho com 6 mil de HP. Outro erro que o nosso inimigo cometeu foi deixar todas as magias. Não tem necessidade, tu não tem mana para usar mais do que 2 a 3 magias e tu paga por cada uma dessa. Então esse bicho foi extremamente caro. E aqui tu vê por que tu não traz esse tipo de unidade, que é um escudo de carne, contra os vampiros. Eu simplesmente atravessei eles com os Varghulfs. Não tem porquê tu ter eles aqui, são quase que completamente inúteis. Lembrando que cada nargalinho custa 350 de ouro, então 700, aqui daria mais 1400, só que esse aqui é especial, ele custa um pouco mais caro, então ele deve ter investido uns 1600 em escudo de carne, 1600 dá para comprar um Varghulf e sobra ouro. Então agora que eu atropelei a linha de frente dele, eu vou correr na velocidade normal, mas eu quero apontar os erros do nosso inimigo para você não cometer o mesmo. E eu agora tenho 2 Varghulf atacando um mago extremamente lento que não consegue se defender direito. Enquanto isso, ele avançou com as únicas unidades que poderiam dar suporte. Os Spam de Nurgle, que poderiam estar aqui lutando contra meus Varghulfs, estão agora lutando contra esse ameaçador zumbi. Então quem tu acha que é a prioridade que tu deve usar? A tua unidade que consegue parar um monstro contra zumbizinhos, o Fred que ou contra 2 monstrão gigante que estão matando o teu general, extremamente caro e a unidade mais importante do teu exército? Se você escolheu o zumbizinho, parabéns, você errou. Mas no caso, nosso inimigo atacou um zumbi que não vale nada, que não representava ameaça nenhuma, em vez de tirar essas unidades aqui e vir ajudar o senhor dele a se manter vivo. Além disso, ele está sendo muito passivo, e eu sei que alguns gostam de ser mais passivos do que outros, mas meus amigos, essas unidades têm que estar fazendo alguma coisa. Enquanto eles estão aqui parados, o exército dele está levando um pau no meio e o líder dele tá apanhando muito. Acredito que ele vai tentar regenerar o general. Vamos ver que magia que ele vai fazer. Eu usei a magia do Vlad para deixar o general dele quase que sem ataque. Cloud of Flies. O que ele fez? Ele fez alguma magia, só não sei qual necessariamente. Ele agora tá apanhando do Vlad, que atravessou os nargalinhos, e 2 Varghulf gigante. Olha o HP dessa unidade sendo deletada. E eu invoquei um zumbi aqui para que nenhuma unidade dele pudesse atrapalhar, mas ele não tá nem tentando. Como o inimigo está sendo muito passivo, eu decidi modificar a minha formação. Mandei um zumbi para segurar todo o flanco contra 3 unidades extremamente caras. E agora mais uma unidade e outra vão vir aqui bater um zumbi. Enquanto os Sternsmen, que são a minha melhor unidade contra infantaria, eu vou avançar eles para limpar esses nargalinhos no meio. E aqui
finalmente, depois de apanhar e apanhar muito, o herói dele foi deletado por 2 Vargulfes e o Vlad, sem que eu perdesse nada de HP. E agora os Sternman estão aqui com seu bônus de infantaria imenso, uma armadura boa e uma defesa ótima, lutando contra Nergalinhos, que não tem capacidade no mano a mano nenhuma. Eles só são bonitinhos, mas os mortos-vivos não se importam. Enquanto isso, as unidades de elite dele que poderiam me causar dano estão aqui blobadas, lutando contra zumbis e um guerreirinho esqueleto que não vale quase que nada. Outro erro do nosso inimigo, a minha linha de trás era formada por guerreiros esqueleto virada para trás. Ele avançou com os cachorrinhos e os Plague Toads contra os guerreiros esqueleto. Além deles serem muito baratos, essas unidades aqui agora vão tomar um bônus da minha... No caso das lanças, tem bônus contra coisas grandes, e os Plague Toads de Nurgle, eles podem ser bons contra infantaria, mas ele não quer estar levando mais dano do que ele já levou. No outro flanco, outro Nurglinho está sendo deletado, porque sem a liderança do general, eles vão simplesmente desaparecer porque eles são demônios. O Spawn of Nurgle, que estava aqui lutando sem sentido nenhum contra zumbis, eu mandei uma das minhas Graveguards com a alabarda para lidar com eles, junto com os Vargulfes e o Vlad. Enquanto esse flanco aqui não tá fazendo nada, esse aqui tá eliminando as unidades caras inimigas. Novamente, zumbis invocados aqui estão segurando as unidades de elite dele, e os Sternsmen, que terminaram de destruir os Nurglings, agora estão lutando contra os Exalted Plague Bearers de Nurgle. Então agora vai ser uma luta longa, mas eu regenero, ele não. Não, essa unidade regenera. Os Exalted Plague Bearers de elite regeneram também. Eu invoquei aqui a maldição dos anos, já que eu trouxe essa desgraça em vez da magia de dano. E agora eles estão todos com menos ataque. 14 de ataque, 23 de ataque. E os Sternsmen, lembrando, regeneram. Eu invoquei um zumbi aqui só para dar um HP extra para eles, para que eles segurem a linha aqui por mais tempo possível. Enquanto isso, do outro lado, os cachorros do Nurgle fugiram. Esses cachorrinhos, cara, são bons para pegar unidades que estão fugindo. Não adianta tu trazer isso contra um morto-vivo, porque as unidades dos mortos-vivos se decompõem, elas não fogem. Então tu não tem sentido ter um cachorro rápido com liderança pequena, eles não vão se pagar de jeito nenhum. Eu trouxe os Crypt Ghouls especiais para ajudar com veneno, mas não precisou muito deles, e eles estão aqui limpando a parte de trás da minha linha. Enquanto isso, o guerreirinho esqueleto sobreviveu, né? Ele morreu, mas passa bem. E esse flanco tá acabando, os Chaos Warhounds voltaram para a luta de novo, e a Graveguard simplesmente eliminou os dois. E agora as unidades dele estão lutando contra os meus Vargulfes, os Sternsmen e o Vlad, e ele só tem essas unidades de elite, mais nada. Ainda são unidades muito fortes, mas sem suporte nenhum, e com todo o exército dele desaparecendo, eventualmente eles vão começar a tomar dano de moral, e as unidades de elite dele, sem ter lutado contra nada importante, vão começar a deletar. Acho que eu vou fazer mais uma maldição dos anos, para reduzir o ataque dele de novo. O White King aqui, o meu herói anti-infantaria, também tá aqui para causar um pouquinho de dano. Eu deixei ele o mais barato que eu pude, só para causar um dano extra. E o Necromancer e o Corpse Cart estão regenerando as unidades ao redor. Até mesmo esse guerreirinho esqueleto, lutando contra Forsakens e Plague Bearers, está ainda vivo por muito tempo. Essa unidade já devia ter morrido, mas olha o HP dele. Baixa, sobe. Baixa, sobe. Baixa, sobe. Ele tá regenerando conforme a luta vai. Eventualmente o inimigo tomou tanto dano que eles simplesmente desapareceram. Então essa foi uma batalha que ele perdeu pela sua formação, e que ele realmente pegou as piores unidades possíveis contra os Conde Vampiro. Vou mostrar aqui o pós-batalha. Observe o herói dele. 100 de valor. Um desses aqui deve ter custado quase 2.500 para trazer com todas as magias.
E ele só pagou 100 de ouro, então ele não causou dano nenhum, perdendo um investimento imenso. Nenhum dos Nergalings se pagou, nem mesmo o especial que causa dano de volta quando é atacado, porque o objetivo deles é segurar tiro para as unidades mais caras. Eu não tenho nada que atira, então não fizeram nada a não ser deletado. Os Plague Bearers de Nurgle, um deles conseguiu 61 de valor, lutando contra zumbis invocados. Os Forsakens, 152 de valor, matando uma unidade zumbi e meia. Os Exalted Plague Bearers de Nurgle, um conseguiu 400 de valor e o outro 300, lutando também contra zumbis, esqueletinhos e eventualmente contra os Sternsmen, que regeneraram e estavam quase com a vida cheia. E, finalmente, os Chaos Warhounds, nenhum deles se pagou, porque eles têm baixa liderança e unidades morto-vivo causam medo e não fogem, então eles vão correr atrás do que não tinha sentido. Os sapinhos foram jogados contra unidades com lança, também não se pagaram. E finalmente os spams de Nurgle, que mataram fortemente um dos meus zumbis, também não se pagou. Então nenhuma unidade dele se pagou. Ele jogou muito mal, mas jogou mal. E as nossas unidades não foram absurdamente tipo de dano, a não ser os Vargulfes e os Sternsmen. Todo o resto mais ou menos pagou o próprio custo, que já foi o suficiente para deletar um exército mal usado assim. Para você não cometer os erros desse oponente, eu vou dar umas dicas aqui. Vamos agora, a gente já falou das facções da primeira coluna, vamos para a segunda. A Bretônia. Se você está jogando contra alguém da Bretônia, entenda uma coisa, você precisa ter algo para parar a cavalaria. Bater na cavalaria da Bretônia de 1 para 1 não é exatamente bom, porque a cavalaria da Bretônia é custo efetiva e muito danuda. O que eu faria para lidar com eles? Tu precisa se preocupar com heróis que causam muito dano e que são blindados. Tu precisa se preocupar com unidades grandes e tu precisa se preocupar com infantaria? Não. Quando tu joga contra a Bretônia, infantaria é a última das tuas preocupações. Tu tem que trazer coisas contra unidades grandes, preferencialmente alabardas de elite, muito bom. Canhões de longa distância que tu consegue manter protegido, tipo um canhão para ficar atirando na cavalaria super cara do inimigo, vale a pena. Dano mágico é bom contra a Bretônia? Sim, eles têm algumas unidades que têm defesa física. Por exemplo, é muito comum eles trazerem um paladino para fazer o herói deles ficar com 15% de resistência física. Dano mágico neutralizaria isso aí. Além disso, eles têm o Cavaleiro Verde, que é uma das unidades fantasmas mais fortes do jogo, e dano mágico é super efetivo contra ele. Então, se tu quiser trazer dano mágico, fique à vontade. O Gotrek não, ele não tem resistência física, ele tem 0 de armadura, então ele é um canhão de vidro, mas eles têm essa opção também. E quanto a longa distância, toda build da Bretônia, eu nunca vi alguém fazer uma build com eles sem pelo menos uns 2 arqueirinhos, então saiba que os bretônios vão ter arqueiros. Como tu lida com os arqueiros? Tu atira neles de volta. Se tu tem um canhão, tu vai destruir os arqueiros facilmente. Se tu tem qualquer magia de dano em área, tu vai destruir os arqueiros completamente. Eles têm uma liderança ridícula. Os morceguinhos dos Conde Vampiro fazem eles fugir. Qualquer coisa que tu encosta nesses arqueiros, tu vai quebrar eles. Apenas não deixe eles atirarem as 22 flechas em ti. O que tu deve fazer? Ah, cara, eu tô com uma facção que não tem mobilidade e eu não vou conseguir bater a cavalaria da Bretônia. Como eu vou lidar com isso aqui? Tu só traz unidades com armadura. Tendo unidades com alta armadura, eles não podem fazer nada. O dano de penetração de armadura desses caras é ridículo. Então, como tu lida com os arqueiros da Bretônia, qualquer coisa que tem 80 de armadura ou mais vai ignorar totalmente o dano delas, então dane-se. Os
Única unidade a pé que tu precisa se preocupar é esses caras aqui, os Beast Slayers de Bastone. Se tu tem uma magia de dano bom contra a infantaria, tu pode usar neles porque eles são relativamente caros e tu não deve mandar unidades grandes contra eles. Eles são um alabardeiro de elite, não são nossa que unidade forte que vai segurar a linha completamente, mas eles vão conseguir causar muito dano em coisas grandes, então tu não quer mandar monstro contra eles. E a cavalaria da Bretônia? O que tu mais vai ver são Cavaleiros do Reino. Cavaleiros do Reino são cavalaria leve e tu não precisa se preocupar muito. Tu vai ver Questing Knights. Questing Knights tem bônus para penetração de armadura, porém contra unidades de alabarda. O que tu traz contra esses caras aqui? Tu traz a Guarda Negra de Nagaroth, tu traz como é que é? Eu nunca não jogo de elfo. Aquele pessoal da Phoenix Guard. Tu traz alabardeiros do Império. Qualquer coisa com alabarda, tu detona a cavalaria deles facilmente. Os Grail Guardians são muito bons e os Grail Knights também. Esses aqui, o nome deles, cara, quando tu vê jogando com a Bretônia, é alvo de tiro. Se tu consegue atirar neles com canhão, tu vai causar um dano absurdo e fazer o teu canhão se pagar em 1 ou 2 tiros. Então qualquer artilharia que tu tem de longa distância, tu atira neles. Outra coisa com a Bretônia, eles podem trazer unidades de ar muito, muito fortes. Então, se tu tem alguma magia tipo tempestade para causar dano em coisas que voam, eu traria, porque é bem comum eles trazerem o Rei Luen Leoncoeur e um Royal Hippogriff Knight, e uma magia de dano em área vai causar muito dano neles. Honestamente, a melhor coisa que tu faz com a Bretônia é Freezing Ruin, é aquelas magias tipo... Qualquer magia, cadê? Black Elf, Dark Elf, aqui. Qualquer magia desse tipo aqui, ó, como o Soul Stealer dos elfos, essas magias de dano em área, que o Final Transmutation da magia de metal vai causar um dano imenso na Bretônia, porque a cavalaria deles é muito fraca contra isso aí, e os heróis também. Então qualquer magia de dano direto em área 100% efetivo contra a Bretônia, até mesmo Flock of Doom vai causar um daninho legal com o tempo. E por fim, os bretonianos não gostam, mas eles podem atirar e fugir. Eles têm as unidadezinhas, esses Mounted Homem Archers, e como tu faz para counterar eles? A mesma coisa que os arqueiros a pé. Tu simplesmente tem que ter armadura. Se tu tem armadura, tu resolve o problema. E jogando contra os Conde Vampiro, a unidade de suporte deles, o Grail Relicae aqui, nos vampiros é muito, muito bom. O da Bretônia, eu preciso me preocupar? Não. O bônus que ele dá para as unidades ao redor é 5 de ataque e um pouquinho de liderança. Nada demais. Tu não precisa se preocupar com esse bicho, ó. Tu não te estressa com ele. Ele não vai fazer a batalha ganhar pro teu inimigo. Então mesmo ele dando suporte para as unidades ao redor, isso aqui é a mesma coisa que nada. Não te estressa. Vamos agora para os Elfos Sombrios de Nagaroth. Os Elfos Sombrios, eles têm geralmente a capacidade de atirar, causar dano a longa distância e fugir correndo que nem o elfo que eles são. O que tu precisa saber sobre os elfos? Eles têm pouco HP e é completamente viável tu tentar dar Lord Snipe no elfo. Então unidades de muita longa distância, como o Arplock Gezeus, os Crane Gunners ali da Bretônia, qualquer coisa que atira muito longe, super efetivo contra eles. Eles têm um dos senhores do ar mais fortes do jogo, o Malakith. Então tu não quer ter um combate aéreo contra ele se tu tiver alguma coisa que paralisa unidades voadoras ou que causa dano em unidades voadoras. Recomendo sempre trazer contra os elfos, porque se eles não têm o Malakith, eles podem trazer esses Dark Riders especiais e uma magia de dano em coisa que voa mata ele instantaneamente. Então eles podem, trazer essa magia, pode te dar 900 de valor ou ferrar o Malakith de um jeito ou de outro muito bom. A Morathi, a Crone, a Maga e
Cadê? E o Beastmaster são canhões de vidro. Eles causam muito dano, mas eles não são fortes em duelo. Então se tu vê a Moratti, a Crone, um Beastmaster ou uma maga geral, mesmo num dragão, eles são fraquíssimos e tu vai rapidamente destruir eles. Quanto aos senhores no chão, os senhores no chão do Zeldar, dos Druk, perdão, eles são muito ruins. Se eles não estão numa montaria, eles são lentos demais. Tu pode simplesmente ignorar eles e mandar, tipo, a tua unidade mais barata pra lutar com eles. E eles vão ficar a batalha inteira pra derrotar, tipo, um lanceiro. Não te estressa com esses caras aqui. Simplesmente manda uma unidade baratinha pra deixar eles ocupados. E nunca manda o teu herói duelar com eles, não tem sentido, ó. Usa o teu herói para destruir as unidades e deixa o líder deles ou por último, ou foca magia para matar eles. Cuidado com o Malus. O Malus, quando ele se transforma, ele tem uma habilidade de dano em área muito forte. Então tu tem que ter cuidado, porque quando ele tá morrendo, ele vai voltar com a vida cheia. Como tu lida com o Malus? No momento que ele se transforma no demonhão, tu abandona a luta. Tu foge, corre, vai correndo pro canto do mapa e ele vai ficar levando dano sozinho e provavelmente ele vai morrer sem causar dano nenhum extra. É difícil porque se tu tem unidade de infantaria e ele tá no Spite, ele vai conseguir pegar as tuas unidades, mas evita lutar com ele na forma demoníaca porque ele tá numa contagem regressiva pra morrer. Os heróis deles são tão fracos, mais fracos ainda que os principal. A única coisa que é difícil de matar é o Malakith no dragãozão, porque ele demora pra morrer e o Soul Stealer regenera ele. Todo o resto é vulnerável à magia de dano direto. A infantaria dos elfos é dividida em canhões de vidro, muito danudos, mas muito sensíveis, e canhões de vidro rápido, que aguentam um pouquinho mais. Ah, cara, e a Guarda Negra de Nagaroth? Tudo bem, eles têm uma unidade extremamente defensiva e tancuda. Todo o resto, incluindo os Ragnarth Executioners, são para causar dano e morrer na luta. Olha o HP dessas unidades, é baixíssimo. Principalmente os Black Ark Corsairs, porque tu vê aqui, ó, um Dread Spear, 7000 de HP, um Black Ark Corsair, nossa, ele tem mais ataque, ele tem mais armadura, ele tem bônus contra infantaria, essa unidade é tudo de bom, mas tem 6900 de HP, então eles têm menos HP, e eles vão morrer rapidamente, causa dano sim, mas morrem no processo. E, finalmente, os arqueiros. A fraqueza principal dos Dark Elves são os arqueiros. Eles são facilmente conterados por coisas que atiram a longa distância e correm mais rápido que eles. Então qualquer arqueiro delas pode ser destruído por arqueiros que atiram e correm. Então skinks, skirmishers dos Homens Lagarto, os Shadow Warriors dos High Elves, qualquer arqueiro que consegue correr, consegue matar eles, ou até mesmo arqueiros que têm mais alcance. Um arqueiro da Bretônia consegue neutralizar uma Shade. Então, muito cuidado com os arqueiros dos elfos, não deixa eles atirar em ti, e tu tem mais alcance que eles, usa o teu alcance em tua vantagem. Só que aí que vem o negócio. Quantos arqueiros tu tem que ter para lutar contra os Dark Elves? 2 ou 3, não mais que isso. Por quê? A força deles também é a cavalaria. Eles têm a melhor e mais custo-efetiva cavalaria leve do jogo. Se tu tiver tipo 5 arqueiros, eles vão conseguir pegar os teus arqueiros. Tu não quer ter isso, tu quer ter arqueiros que tu pode defender. Então cuidado, porque eles vão tentar compensar esse alcance curto com cavalaria. Os Dread Knights são muito caros, então qualquer coisa que causa dano neles vai ser custo-efetiva para ti. Os Doomfire Warlocks, eles não têm armadura nenhuma e sim resistência física. Qualquer dano mágico deleta eles porque eles têm pouquíssimo HP. E os Cold One Knights têm bônus contra coisas grandes. Cuidado com a tua cavalaria e tenta sempre tu
teu ataque neles, se tu atacar eles e eles não usar o charge bônus contra ti, eles vão ser deletados por quase qualquer cavalaria. Então a cavalaria deles é cara e não é tão boa assim, mas os Cold One Knights são efetivos contra outras cavalarias e os Doomfire Warlocks são bons se o inimigo não tem ataque mágico. E os monstros? Honestamente, os monstros dos elfos tu não precisa se preocupar muito. É comum eles terem uma mantícora pra, tipo, destruir unidades de arqueiro que atira a longa distância. Então o que tu faz com a mantícora? Atira nela primeiro. Ela vai ficar enfurecida e vai se atacar na tua linha de frente e não nos teus arqueiros. As arpias são bem chatas e eu já vi o pessoal às vezes trazer 4 para também neutralizar a artilharia e tentar compensar o pequeno alcance delas. Arpias não tem jeito, tu vai ter que enfrentá-las no chão. Se tu vê o inimigo com arpia, o que tu faz? Bota tua cavalaria em cima das tuas unidades de longa distância e tira as tuas unidades de longa distância de correr e fugir, ou bota algum tipo de alabardeiro em cima das tuas unidades de artilharia de longa distância, que se as arpias pousam lá, tu vai deletar elas. As hidras regeneram, então a hidra especial e a hidra normal regenera HP, então dano de fogo é super efetivo contra elas, e se tu causar um pouquinho de dano e ela sobreviver, tu é obrigado a mandar alguma coisa perseguir ela até o fim do mapa, porque se esse bicho tu deixar ele quieto, ele pode voltar tipo a 8, 9 mil de HP, e é como se tu não tivesse causado dano nenhum. Cuidado com a hidra. O lado bom é que a armadura dela é ridícula, então qualquer coisa que atira vai causar um dano muito rápido, ainda mais tem dano de fogo. O Caríbides é a versão da Hidra contra coisas grandes. Esse aqui é o deletador de monstros. Se tu vê um Caríbides, o que tu faz? Tu ignora ele, tu fica longe dele o máximo possível. Por quê? Porque se tu encostar nele, ele vai te envenenar, deixando tu mais lento. Ele vai ter um bônus contra coisas grandes de 30, então o ataque dele contra monstros e cavalaria vai para 90. Então, tipo, eu tenho um Gorgon ali de Khorne, o Caríbides consegue vencer o Gorgon. Cuidado com isso. Detalhe também, ele dá um debuff de liderança numa área próxima, mas é uma área próxima, não se preocupe. O Caríbides pode ser deletado do mesmo jeito que a Hidra, e por ele não regenerar, ele é ainda mais sensível a ser focado por tiros. Lorde, a Hidra tem 35% de resistência de tiro, o Caríbides também. Isso já não basta? Não basta, porque a armadura deles é pequena e eles vão tomar muito dano. O dragão, o Black Dragon, é muito forte, muito bom, e tu poderia trazer um um assassino tipo Malakith num dragão e um Black Dragon junto, então eles podem ter 2 dragões no ar, e eu teria 3 dragões se tu trouxer a Morat, né, porque aí vai ter o dragão e ela em cima, não, tô brincando, não, ela não monta um dragão, ela monta um Pegasus, mas independente, eles podem ter 2 dragões no ar, e isso vai ser muito difícil de lidar. Claro, não impossível, mas os elfos podem fazer algumas builds bem meme e é difícil counterar isso aí, porque às vezes tu pode deletar todas elas e o cara ainda tem um Malakith, um maldito dragão no ar, e ele não tem mais exército no chão e ainda assim ele ganha. Esses caras são chatos. As medusas. As medusas, elas são uma peça de artilharia, tu tem que ter cuidado com elas, e o lado bom é que apesar dos status, no mano a mano, quase qualquer coisa mata elas, então só recomendo tu não deixar elas gastar toda a munição. Tu quer ter algum herói, alguma coisa para ir lá e destruir esse bicho, monstros únicos são perfeitos para matar elas. E a artilharia, o Reaper Bolt Thrower, tu vai ver ele nos elfos superiores também. Isso aqui tem 2 tipos de tiro especial contra coisas grandes e tiro especial contra infantaria. Os 2 são efetivos no que fazem, esse é para matar a cavalaria, esse é para matar a infantaria. A única coisa boa é que o Bolt Thrower tem menos alcance que um canhão. Os elfos são vulneráveis a canhões. Canhões, acho que é a melhor coisa que tu pode fazer contra eles. E finalmente, a pior coisa que o elfo pode trazer, os Scourge Runner Chariots. Os Scourge Runners, ele pode trazer 4 dessa desgraça. E essa unidade, se tu tiver paciência de atirar e fugir e não ter honra nenhuma, elas podem matar
qualquer unidade do jogo. Como tu lida com eles? Cavalaria que atira de volta, pistoleiros no Império, goblins arqueiros, tipo, montados em lobos pros pele verde, qualquer coisa que atira de volta e é montado num cavalo, talvez consiga lidar com os Scourge Runners, mas esses bichos são dificílimo de pegar. Com 84 de velocidade, apenas cavalaria leve consegue pegar eles, e eles têm uma das melhores cavalarias leves do jogo. Então, se tipo eles estão ameaçando o Scourge Runner, eles podem sacrificar um Dark Rider para destruir isso aí. Perseguir os Scourge Runners com cavalaria pesada é viável? É, mas eles podem te atrair por uma armadilha. Então, cuidado, os Scourge Runner Chariots, se usado corretamente, podem causar muito dano no inimigo. E o que tu pode fazer para lidar com eles é tentar sobrecarregar o micro do teu inimigo, atacar em vários pontos ao mesmo tempo com várias unidades, e aí ele talvez ignore a Scourge Runner Chariot. Se tu vê uma dessa, tu atira nela de longa distância. A única coisa que mata ela seria coisas que atiram rápido, tipo unidades de sniper, unidades de tiro, coisas assim, vão conseguir destruir elas. Arqueiros, besteiros, não vão conseguir porque elas conseguem desviar do tiro, elas são mais rápidas que a tua flecha, então é difícil matar elas atirando, só se o inimigo deixar ela parada. É chato, jogar contra elfo é chato. Catei tem alguns dos melhores heróis do jogo, porque os heróis deles são magos que viram um dragão, né? Então eles são um dragão que faz magia. O Zhao Ming é feito para causar muito dano, e quando ele tá quase morrendo ele regenera. A Miao Ying, ela tem magias de regeneração e uma magia de dano em área muito boa. E o Yao Bon, ele é o melhor guerreiro dragão que existe, e ele consegue executar uma unidade herói inimiga com pouca vida. Então cuidado com ele, porque do nada ele pode deletar suas unidades, além de que ele tem uma magia baratíssima que dá resistência por um tempo. Essa magia aqui, por 6 de mana, por 22 segundos, ele consegue ter 44% de resistência física. Então, né, chato isso, desnecessário. Ele é muito danudo, mas é muito caro. E os heróis, eles têm, o principal herói que tu vai ver deles é um alquimista que tem magias de metal, então prepare-se para Final Transmutation, ou um Astromancer montado nisso aqui, ó, num Archon Pass. Por quê? Nisso aqui ele ganha magias de graça, então ele já começa com 2 usos do Cometa de Caçadora e o Uranus Thunderbolt, desculpa, né, achei que era Thunderbolt do planeta Urano, mas não, é Urano. Em si, esses são os heróis principais que eles trazem, mas eles podem trazer o Gotrek Felix e o Saitang the Watcher. O Gatemaster não é muito perigoso não, ele é um herói híbrido arqueiro e tipo de combate no mano a mano, mas ele é bem fraquinho, não é tipo bicho. O Saitang the Watcher é muito pesadão e lento, e ele demora pra atirar. Se tu vê esse cara, tu atira nele de longa distância, e como ele é uma unidade caríssima e meio lenta, ele vai levar dano a longa distância fácil. Então, eu tô de Império contra Catei, eu traria 1 ou 2 canhões, porque se ele tem esse bicho, é fácil de lidar. A infantaria de Catei, observe que eles não têm quase nada de infantaria. Os Jade Warriors vai ser o que tu mais vai ver, tanto com a alabarda quanto normal. Eles são uma infantaria de baixo nível, fraquíssima. A única coisa que eles fazem é ficar parado segurando a linha. Então quando tu joga com Catei, tu não precisa se preocupar com o rush de infantaria. A infantaria deles é defensiva, então tu não te estressa que a infantaria deles não vai ameaçar a tua linha de frente. Assim, tu pode deixar uma linha de frente relativamente barata e estática enquanto tu lida com os flancos ou com as unidades que atiram. Os Peasant Longsword Spearmen, esses aqui são o escudo de carne de Catei, e tu quer lidar com eles com a tua unidade mais barata possível. Cara, eu acho que um Clan Rat destrói esses caras aqui. Eles não são fortes, e a única vantagem deles para quem joga com Catei é que tem 160 deles, então eles vão acabar quebrando e voltando, umas 2, 3 vezes no meio da batalha, e tu não te estressa com eles, eles não vão causar dano nenhum em nada, e tu não precisa se preocupar muito com eles, só que eles vão ficar na frente das tuas unidades,
unidades e vão dificultar o acesso ao que realmente tu quer matar. A Guarda Celestial. A Guarda Celestial, se o inimigo trouxe isso aí, ele é burro. Por quê? Porque eles são muito, muito caros pelo que eles fazem. Se o cara tem uma Guarda Celestial, aí tu pode atirar nela sem problema nenhum. Tu não quer engajar na Guarda Celestial e com a velocidade de 28, tu não precisa engajar com a Guarda Celestial. Eles são lentíssimos e tu pode simplesmente ignorar eles até o fim da batalha, onde tu cerca e destrói uma unidade de elite inimiga com pouco HP. Então, não gosto, não acho a infantaria deles viável e eles vão ter só uns números para tentar segurar a linha e impedir que tu chegue no realmente coração do exército. Qual é o coração do exército de Cathay? As unidades de longa distância. Eles têm algumas das melhores. Os granadeiros são ótimos para dizimar infantaria que rusha. Então, eu vou trazer Rangers dos Elfos. Se eles têm granadeiros, os granadeiros podem deletar essas unidades. Os Railgunners, se tu deixar eles atirar, o que é muita burrice, porque eles têm 90 de alcance, eles vão matar qualquer coisa. Então tu não quer que essas unidades baratas atirem. Tu precisa de cavalaria, tu precisa de alguma coisa que voa, tu precisa de algum herói que chega lá e comece a causar dano neles no mano a mano para parar eles de atirar. Mas por eles serem baratos, o inimigo pode ter um ou dois para meio que sacrificar em troca de unidades mais caras. Os Jade Warriors com crossbow são horríveis, não vale a pena. Se o inimigo trouxer, como eu disse, tu não vai ter dificuldade de destruir. Eles equivalem aos besteiros do Império. Os arqueiros camponeses são equivalentes aos arqueiros da Bretônia, só que ainda piores. Esses caras são horríveis. Os Jade Warriors com escudo, a única diferença do normal e dessa unidade mais barata, todas essas aqui, abaixo deles, tu pode atirar de volta, que vale a pena atirar de volta. Acima deles, tu não atira de volta, porque não vale a pena. Esses caras pra cima, eles começam a ter uma boa armadura e escudos, então tu não quer atirar nesses caras. Tu quer que alguma unidade de cavalaria, preferencialmente leve, encoste neles, porque aí eles vão parar de atirar e levar dano. A Guarda Celestial com crossbows são uma das melhores unidades do jogo e um alvo prioritário para qualquer jogador lutando contra Cathay. Esses caras atiram rápido e são muito, muito danudos, com bom alcance, com penetração de armadura e com bastante munição. Como tu lida com eles? Magia de dano de área, cavalaria, unidades que voam, heróis que quebram a linha de frente e encostam nele. Tu só não quer deixar esse cara atirar. Se essas três unidades aqui, essas três, atirar, tu vai perder a batalha. Tu não pode deixá-las atirar por muito tempo. Os Crane Gunners. Os Crane Gunners são uma cópia dos Giseos, dos Skaven, e a vantagem é que eles têm um altíssimo alcance e diminuem a capacidade do inimigo se defender. A vantagem que você está jogando contra eles é que eles atiram relativamente devagar e o pessoal tem uma tendência de usar eles para matar o general inimigo. Então tu quer ter lutando contra Cathay, tu tem que ter um general rápido, muito móvel ou pequeno, tipo a pé, porque aí eles não vão conseguir atirar nele de longa distância. E tu quer chegar o mais rápido possível, tu vê esses caras e silenciar eles. Como eles têm uma liderança baixinha, eles vão quebrar rápido. E finalmente, a unidade mais perigosa de Cathay é essa. A unidade de elite da Guarda Celestial com bestas. Esses caras têm 180 de alcance, então um alcance imenso, e eles têm uma habilidade que reduz a armadura e a capacidade do inimigo defender de tiro. Então eles podem matar tipo uma hidra rapidamente com uns 3, 4 tiros, muito, muito roubado. E qual é o jeito de tu lidar com essa unidade? Assim como qualquer arqueiro, contra Cathay, tu tem que ter muita mobilidade. Tu não quer vir sem mobilidade e tu não quer ficar duelando com Cathay a média distância. Tu quer ou ter vantagem total de alcance ou chegar neles o mais rápido possível, envelopar eles e deletar as unidades que atiram por trás. Quanto à cavalaria, os Jade Lancers e os Peasant Horsemen, a cavalaria no chão,
as duas são cavalaria leve e fraquinha. Nenhum dos dois é muito custo-efetivo, nem muito bom. Os Great Longman, esses bichos aqui são ótimos. É uma cavalaria de Pégaso equivalente à da Bretônia, porém ela é cara. Eles são muito perigosos contra a tua cavalaria e contra monstros também, principalmente esse aqui, ó. Esses caras aqui, eles conseguem encircular e destruir uma unidade inimiga isolada, e tu tem que usar eles para destruir unidades isoladas. Se eles tentarem enfrentar e ficar muito tempo lutando, eles vão ser deletados. Como tu destrói esses caras? No momento que eles pousam, tu quer ter cavalaria para deixar eles no chão e eles não vão conseguir fugir, e usar veneno ou habilidades que deixam eles mais lentos é super efetivo. Não atira nos Longman Riders porque eles são rápidos e eles conseguem desviar do tiro se o inimigo fazer micro deles. Os Crowman, esse povo corvo, é muito chato, porque eles funcionam como uma criatura demoníaca. Eles... Cadê? Eles são elementais, então em vez de fugir de medo, eles vão levando dano lentamente, permitindo que eles ataquem os teus arqueiros e a tua artilharia, e mesmo perdendo eles continuem lutando ali por muito, muito tempo. Bem chato essas unidades que voam. Contra Catei, quase sempre eles vão ter alguma unidade que voa. Catei não tem unidades que voam boa em duelo no ar. Então, eu tô jogando de vampiro ou de Dark Elf, vale a pena contestar o ar? Vale. Tu não deve deixar Catei com dominância no ar. E os Onyx Crowman, eles são uma criatura, eles são uma arpia de luxo, basicamente é isso. O Jade Lion e o Jet Lion. O Jade Lion, ele tem uma habilidade especial que atira um foguinho no chão e ele aumenta a magia de Catei. Não interessa muito pra ti, e eles são enfrentados do mesmo jeito. O Jet Lion, eles têm uma habilidade especial que quando tu tá atirando, o teu tiro volta pra ti. É uma magia especial que redireciona o tiro. Cuidado se tu vê um Jet Lion. Eu vou atirar nele com a minha unidade de Iron Breakers ou coisa assim. Eles podem fazer o tiro voltar. Cuidado, sério, dá pra fazer um shenanigans legal com eles. Fazer os canhões atirar em si mesmo e destruir os canhões. Então, se o Jet Lion tá ficando próximo da tua linha, cuidado quando tu der a ordem de atirar nele, porque se ele faz isso aqui, os teus arqueiros ou que tu atirar nele vai voltar contra ti. Então tem esse cuidado. O Leão Celestial, esse bicho aqui dá um debuff de moral. Eu não gosto muito dessa unidade, acho ela meio fraca pelo custo dela. O Great Moonbird, esse bicho, se tu tá com infantaria no chão e tu não tem a dominância do ar, ele funciona como uma fênix e caga fogo. Então embaixo dele ele vai causar dano. E finalmente os Sentinelas de Terracota. Esses caras são uma das piores unidades que eu já vi pelo preço. Em teoria, eles são bons para atacar heróis inimigos, mas eu nunca vi eles se pagarem. E o que tu faz com eles? Ignora eles e eventualmente tu manda soldados com alabarda e coisa assim, cercar eles. Como eles atacam devagar e se mexem devagar, qualquer coisa com alabarda vai causar muito dano neles. Tiro a longa distância é bom, e cuidado só com o Sentinela Verde, porque se lembra que os tiros voltam para quem atirou. Esse bicho tem uma habilidade passiva assim, se tu tá perto dele e tu atira nele, o teu tiro volta pra ti, então tu não quer tá perto dele a 55 metros, é bem pertinho. Então se ele tá rushando o teu arqueiro, tu manda o arqueiro lutar no mano a mano e não atira nele, mas é difícil ele tá perto do inimigo que atira, e por ele ser bem lento e se mexer devagar, é fácil de neutralizar esses caras. E a artilharia? O canhão é muito, muito bom para matar a artilharia inimiga. Então se tu tem a artilharia tua, tu quer neutralizar o canhão principalmente, porque o canhão vai destruir a tua artilharia. E os Fire Rain Rocket Battery, eu acho eles meio imprecisos, e a única coisa que eles podem matar é infantaria de elite. Se eles não matar a infantaria de elite, eles não vão se pagar. Honestamente, o canhão é bem melhor, e o canhão o cara pode trazer dois. Então o Catei vai ter uma caixa, tu sabe que eles têm uma caixa, tu não quer deixar eles atirar, tu quer envelopar a caixa e destruir ele o mais rápido possível preferencialmente. Então o Catei não vai ter uma linha, não vai ter um ataque contra ti
kit de infantaria, eles vão ter uma caixa com alguma coisa que atira de longe, e tu sabe disso, então tu pode se preparar contra isso. O compasso de guerra, ele dá essas magias passivamente e ao redor dele ele aumenta os bônus bem pouquinho, não estressa com ele, a unidade de suporte é muito cara. E os tambores de guerra, o tambor de guerra principalmente vai dar às unidades mais armadura e um bônus defensivo para todas as unidades ao redor. Bem comum o cara fazer isso aqui, ó. O máximo de Jade Warrior possível e um tambor de guerra, porque aí o tambor de guerra dá 24 de armadura para eles, deixando eles com quase 100 de armadura, e ele dá a eles bônus defensivo contra qualquer coisa. Então se tu usa cavalaria neles achando que eu vou quebrar essa unidade baratinha com a minha cavalaria pesadona, eles agora perto disso aqui, estão agindo como se fossem alabardas. Então cuidado com elas, porque eles vão ser mais resistentes do que tu imagina perto de um War Drum. Mas o War Drum em si não é tipo, nossa, que mudança gigantesca na batalha com dessa. Não te estressa, fora que o inimigo tá pagando uma pequena fortuna por uma unidade de suporte. E finalmente, o Sky Junk. O Sky Junk é uma artilharia aérea chatíssima. Esse bicho consegue se pagar em toda vez que eu trouxe ele, e o único jeito de tu efetivamente neutralizar esse negócio é atacando ele no ar. Ele não pode lutar, ele é uma unidade, tipo, é um balão, qualquer coisa, uma arpia mata ele se tu chegar nele. Então tu quer atacar esse cara no ar e ele não vai fazer quase que nada contra. Unidades baratinhas vão ser ótimas, e como os dragões também voam, se tu contestar o ar, tu obriga os generais dele a ficar no chão ou lutar contra os teus heróis fodão no ar, no teu plano. Então tu pode pensar em fazer KTI ser obrigado a ir pro ar, e se tu vê um Sky Junk, uma única dica: não vale a pena atirar nele com arqueiros ou coisas assim, porque ele tem 80 de armadura, então arqueiros não causam quase que dano nenhum. E hoje mesmo, eu não sei se tu tá vendo hoje, mas hoje, né, eu joguei contra um cara que tava jogando de anão, e ele tinha Quarlers, e os Quarlers dos anões, cadê? Anões, Dwarfs. Os Quarlers, cadê eles? Aqui, ó. O Quarler, eles têm dano quase que exclusivo, não de penetração de armadura. Então o meu Sky Junk com 80 de armadura segurou os tiros tudo, muito bom, e ele sobreviveu a 2 unidades de Quarler atirando nele por quase que o jogo todo. Muito forte isso aí, não atire nele com coisa que não penetra armadura, porém coisas de tiro de arma de fogo vai penetrar facilmente e destruir o Sky Junk do inimigo, só que como ele tem um alcance ótimo, é difícil tu chegar nele. E uma última dica: o Sky Junk tem umas bombas que causam muito dano. Normalmente o inimigo só usa isso aí no final da batalha, quando não tem mais nada no ar. Então o Sky Junk, no fim da batalha, tu não deve botar tuas infantaria tudo uma em cima da outra, senão ele pode demolir a tua infantaria em uma bomba só. Vamos pro próximo, Khorne. Khorne hoje é uma das melhores facções do jogo. A Valkyria e o Skarbrand são muito fortes, o Skulltaker também é muito bom, e ele, além de generais fortíssimos, os heróis de Khorne, principalmente esse aqui, ó, a Scylla Angryfane e o Karakanaki, são absurdamente fortes. Então eles têm heróis muito fortes, o Blood Reaper também é bom, o cultista de Khorne também é bom. Todos os... Khorne simplesmente é muito forte. Qual é a vantagem que tu tem contra Khorne? Tu sabe o que ele vai fazer. Eles vão vir te atacar. Toda a infantaria dele é focada em atacar. A única infantaria que é relativamente defensiva contra coisas grandes para proteger na linha de trás é os Khorngors e os Chaos Warriors com alabarda. Eu acho que eles não têm Chosen com alabarda, deixa eu ver. Não. O único que tem. Eles têm um Chosen com alabarda, que é Slaughterguard. Como tu lida com Khorne? Uma dica: ataca ele de frente. Se ele trouxer esses Warmongers que geralmente os caras trazem, cavalaria, tu pega a tua cavalaria e tu dá um ataque neles de frente. Eles vão levar um dano imenso no primeiro golpe e depois tu usa magia. Lorde,
Todas as unidades de Khorne têm resistência à magia, Lorde, porque eles têm a marca de Khorne. Resistência não é imunidade, e por eles serem muito, muito caros, qualquer magia de dano direto é imensamente efetiva. Normalmente as forças de Khorne sempre ficam próximas umas das outras, e eles geralmente têm unidades caríssimas. Magias de dano em área, tipo a Final Transmutation, é excepcionalmente efetiva contra eles. Além disso, eles só têm um tipo de artilharia, que são esses Skull Cannons. Em geral, os Skull Cannons são horríveis e eu nunca vi eles se pagar. E o Blood Shrine of Khorne dá um bônus de ataque e liderança, mas as unidades deles já tem tanto ataque que não precisa ter mais. Tipo, mais ataque em cima desse é exagero. E normalmente tu não vai ver essa unidade aqui no jogo. E, finalmente, cavalaria. Khorne vai te atacar com tudo na frente e tem cavalarias absurdas no flanco. Como tu lida então com Khorne? Tu precisa ter uma linha que resiste muito, e ou tu regenera muito tempo e acaba com ele a longo tempo, ou tu usa magia de dano em área e deleta Khorne lentamente. Khorne não é bom contra coisas que atiram e fogem. Então, as unidades, tipo os Rato Ninja dos Skaven, qualquer coisa que atira e corre, é bom contra elas. E eles têm unidades demoníacas à sua disposição com resistência física. Então, eu sempre tenho pelo menos umas 2, 3 unidades com dano mágico contra elas, mas nem sempre isso vai ser efetivo, porque as unidades humanas, os guerreiros de Khorne, os Marauders e os Wrathmongers são imunes a dano. Não é que eles são imunes, desculpa. O dano mágico não influencia muita coisa neles. Só os Bloodletters que o dano mágico vai causar mais dano, porque eles têm resistência física. E uma das unidades de Khorne que eu mais vejo o pessoal trazer é essa aqui, ó. Os Minotauros de Khorne com armas grandes. Como tu lida com eles? Alabardas. As tuas alabardas vão deletar eles facilmente. E o Gorgon especial que regenera durante a batalha, porque quando ele tá lutando ele regenera. Como tu lida com o Gorgon? O bom é atirar nele de longe, mas, em últimos casos, ele é muito forte contra coisas grandes. Se o teu herói tá no chão, a pé, ele não vai ser tão forte contra, mas cuidado, porque o herói de Khorne vai ser bom contra o teu herói se ele tiver a pé. Então, tema o Gorgon é muito, muito intenso, e o lado bom é que o inimigo geralmente só vai ter dinheiro para comprar um. É raro tu ver eles, mas o inimigo também pode trazer um Bloodthirster e um Slaughter Brute, monstrões gigantes. Contra Khorne, eu sempre recomendo no mínimo 5 unidades de alabarda de elite. Quanto mais unidades de alabarda tu tiver, mais as forças de Khorne vão apanhar. Por quê? A infantaria dele é boa? Mas ela é muito cara. Então, se tu tem alguma coisa, tu pode simplesmente enrolar eles enquanto as tuas alabardas matam os monstrões. A infantaria sozinha de Khorne não vai vencer. E a alabarda é super efetiva contra a cavalaria e quase que todos os monstros de Khorne. Eles têm alguns tipos e cópias do caso da Chaos Spawn. Esses Blood Beasts of Khorne são basicamente um spawn melhorado. Os Warhounds são os cachorrinhos do caos, tipo com esteroide, literalmente, muito, muito melhores que o cachorrinho normal, quase que uma cavaleira leve por si só. E os Furries de Khorne, ou no caso, Chaos Furries, que é as unidades que voam, eles têm muita dano e nenhuma defesa. Então no momento que eles encostam no inimigo, eles vão ser deletados. Não traz esse aqui, traz os cachorrinhos. Os cachorrinhos têm mais HP, mais ataque, mesmo ataque, mais defesa, muito dano, 58. Esses cachorrinhos são muito, muito bons. São uma cavalaria. Cavalaria, pensa nesse cara. Tu olha esse cachorrinho, é cavalaria. É uma cavalaria leve de qualquer outra facção. E a única coisa que atira a longa distância de Khorne são os Marauders. Esses Marauders têm um dano de fogo e penetração de armadura boa. Tu geralmente vai ver pelo menos 2 deles com as forças de Khorne, porque enquanto a infantaria tá ali atacando o inimigo, eles vão estar tentando atirar em alguma coisa que tá atrás da linha. Eu não gosto, porque eu jogo temático e eu não acho que Khorne tem que ter nada que atira de longa distância, mas vai de ti.
Khorne hoje é uma das facções mais difíceis de matar, mas não é impossível, e tu pode simplesmente durar mais que eles ou usar magia de dano, mesmo eles sendo resistentes. Uma coisa também. A facção de Khorne tem uma habilidade, depois que a batalha durou bastante tempo, que eles soltam uma espada e causam tipo um cometa, assim, uma devastação imensa no campo de batalha. Então tu não quer ter todas as tuas unidades uma juntinha da outra, porque senão ele vai te dizimar. Cuidado com isso. Norsca vai receber um update e provavelmente vai mudar, mas o que tu faz contra Norsca? Norsca tem pouquíssimas opções de herói e todos os 3 são fracos contra heróis inimigos. Mas o Ulfric é bom no duelo. Não, pior que não, cara. Se o inimigo, se tu tá lutando contra eles, tu traz o teu herói junto com um paladino, com um capitão do império, com um herói secundário junto pra lidar com eles. E em 2 contra 1, tu vai deletar o herói de Norsca. Matando o herói, o resto do exército vai quebrar rapidamente. A infantaria deles tem baixa moral, tirando os Marauders Champions, mas eles são muito caros pelo que eles fazem. Os Berserkers também têm uma boa moral, mas eles são um canhão de vidro e o resto vai quebrar tudo. E a principal coisa que tem que se preocupar contra Norsca é isso aqui, ó. Marauder Hunters com Javelins é o segredo de tu ganhar ou perder contra Norsca. Esses caras causam muito dano muito rápido e se tu deixar eles atirar em qualquer monstro, o monstro vai morrer. Então tu não pode deixar esses Marauders com Javelins atirar em monstros. E os Marauder Hunter normal que não tem os Javelins são inúteis. Os Javelins é o principal e eles deletam monstros. Então a infantaria deles deleta infantaria e os arqueiros deletam monstros. O que tu tem que fazer? Tu tem que acabar com esses caras antes de engajar os teus monstros e usar os teus monstros para deletar a infantaria de Norsca. Mamutes. Norsca possui muitos monstros e os mamutes são os mais famosos deles. Os mamutes são bem danudos e perigosos porque eles têm uma boa velocidade. O que tu faz contra o mamute? Tu foca nele. Por ser um alvo muito caro, vale super a pena tu derrotar o mamute. Então, faça o mamute ser extinto e se tu conseguir derrotar ele, tu vai ganhar muito profit. E é difícil o cara de Norsca se recuperar da perda do mamute. Eles também podem trazer dragões de gelo, eles podem trazer Fimirs, que são muito fortes e reduzem a armadura do inimigo, eles podem trazer Trolls, Skin Wolves com armadura, eles têm muitos monstros fortes, porém todos são caros, então não se preocupe tanto com monstros, se preocupe mais em lidar com os Javelins e com o herói inimigo e tenta deixar o monstro por último. Claro, se o cara avançar com o mamute na linha de frente, foca tudo que tu tem nele e deleta o mamute. Mas, uma coisa também, só um extra, os Fimirs são ótimos contra coisas grandes, então a resposta de Norsca para cavalaria é Fimir. Se o cara tem cavalaria e tá vendo um Fimir perto, tu fica longe, porque eles reduzem a velocidade do que tá perto. Não reduz mais? Achei que eles tinham ataque de... Não, eles só tem ataque mágico agora. Mudou. Mas esse aqui acho que ainda tem? Cadê? Não, nenhum deles tem. Triste pro Fimir, mas os Fimir reduzindo a armadura e esses aqui tendo bônus contra infantaria e esses aqui contra coisas grandes são a melhor resposta que eles têm contra a cavalaria. Os Skin Wolves também são bons contra a cavalaria, porém eles são mais leves aqui, ó. Cadê o peso? 1500 Skin Wolf. 1400, eles são levemente mais leves que os Fimir, e os Fimir geralmente não deixam a cavalaria escapar. E a única vantagem que tu tem contra a Norsca é que eles não tem nada de longa distância boa, então tu poderia atirar neles e sair correndo. Poderia, não tem problema nenhum. Unidades que atiram e fogem, tipo as Scourge Runner Chariot dos Elfos Sombrios, são super efetivas contra eles, porque eles têm monstros caros e
as Scourge Runner Chariots vão deletar esses monstros caros. Tipo, os pistoleiros do Império, qualquer cavalaria que atire e corre, ou infantaria que atire e corre rápido, tipo Shadow Walkers, vai deletar Norsca e não tem nada que eles possam fazer. Aí os cachorrinhos são muito fracos. Qualquer cavalariazinha leve ou herói montado, deleta esses caras aqui rapidamente. Então eu acho que o melhor jeito de destruir Norsca ou é tu tancar a linha de frente, deletar os arqueiros, depois matar a linha de frente, ou B, né, atirar e fugir, atirar e fugir, atirar e fugir. Mas Norsca não é muito roubada não, e na maioria das batalhas eles acabam, tipo, como eles são meio que um canhão de vidro, as unidades deles levam muito dano durante a batalha. Os Skaven. Os Skaven não existem, então eu não preciso falar muito deles. Como tu lida com os Skaven? É difícil, cara. Os Skaven, o melhor jeito que eu vejo de lidar com eles é rushando. É ter unidades rápidas e que comece logo na boca do Skaven. Então, tipo, começou a batalha, tu já tem que ter unidades mais próximo possível deles e avançar e circular e destruir eles, principalmente neutralizando as unidades de longa distância. Todas as Weapons Teams aqui tem que ser a prioridade máxima. Se o herói dos Skaven ficar meio isolado, ele é fácil de lidar. Tu pode usar a cavalaria para paralisar ele, para ele não conseguir fugir, e aí tu consegue matar ele com teus heróis. Cuidado, porque os Skaven tem vários shenanigans, habilidades escondidas, dano em área e essas coisas, mas em geral os heróis deles todos têm pouquíssimo HP, então como tu mata elas? Magia da morte. Magia da morte com Spirit Elite vai matar praticamente todos os heróis deles, menos o Trote, porque o Trote regenera. Então magia de dano ou coisas únicas, tipo Arcane Forging, essas coisas, vai eventualmente deletar o herói do Skaven. Então se tu quer lutar contra Skaven, recomendo magia de dano direto, ou se tu tá jogando Dzint, fica tirando bola de fogo de longe. E os Skaven não tem uma resposta contra isso. Os Skavens têm pouquíssima resposta a coisas que voam, então tu pode ter a dominância do ar facilmente, e a artilharia dos Skaven é bem cara. Se tu vê um Skaven com artilharia, tu vai, a primeira coisa que eu te falei, avança o mais rápido possível e deleta eles. Recomendo também ter magias de dano contra infantaria, porque eu já vi várias builds do inimigo, no caso o cara jogando de Skaven, simplesmente fazer tipo assim, ó, uma onda de rato, e aí ele fica num canto do mapa protegendo a artilharia, e tu vai ter que passar por tudo isso aqui, esse escudo de carne. Então dano em área contra infantaria, tipo qualquer magia de vento, de sopro, coisa assim, porque os Skaven tem pouca armadura, é muito boa. Então qualquer magiazinha que tu geralmente não usaria, vamos supor aqui na Bretônia, cadê? Vamos pegar uma maga com uma magia de Heaven aqui, ó. Wind Blast. O Wind Blast, super efetivo contra Skaven, pode usar. Chain Lightning, muito efetivo contra Skaven. Qualquer magia de dano em área deleta as infantaria dos Skaven. Então se ele ficar numa caixa, ele tá ferrado. E os monstrões? Todos os monstrões dos Skaven sofrem com uma relativa baixa liderança, então se tu tá num duelo de dois monstros, eles vão ser geralmente o primeiro a correr. Cuidado só, que por eles serem baratos, os Skaven costumam trazer vários, e aí isso fica perigoso. Lado bom é que eles têm baixa armadura, então contra Skaven, tu não deve trazer coisas com alta penetração de armadura. Vamos supor, tu tá jogando de Dark Elf, tu vai jogar contra Skaven. Adianta pegar um Dark Shard que penetra armadura? Não. Tu vai pegar um Blackheart Corsair que não penetra armadura? Tu pode pegar alguns desses. Por quê? Porque tu quer estar em cima do inimigo logo que a batalha começa. Tu vai pegar umas bruxas élficas pra comer o inimigo, tipo, na destruição. E esse cara causa terror. Perfeito. Unidades causam terror, super efetivo. Tu tem que estar em cima dele num rush absurdo e pegar alguma coisa que tipo causa dano em área e preferencialmente que não tá voando. Aqui, ó. Não precisa uma carroça, não. Pode deixar ele a pé. Tipo, seria uma coisa assim, basicamente, pra te lidar com os Skaven. Tu vai estar a pé e vai comer eles vivo. E claro, como tu imagina que eles vão tentar fugir, nem precisa ter desse aqui.
Pronto, uma build pra destruir os Skaven. Quero ver os Skaven lidar com isso aqui. Tu vai estar em cima deles em todos os lados. Tu vai cercar eles. Os monstros dele não são tão bons assim contra a infantaria. E a tua infantaria danuda vai deletar os monstros dele. E se ele tiver alguma coisa que tipo um monstro mais resistente, tu atira nele com os Black Ark. E quando o Black Ark acabar a munição, ele ainda é bom no mano a mano. Pronto, não tem muito como o Skaven lidar com isso aí. Então os Skaven, tu quer rapidamente botar pressão no mapa inteiro, destruir a infantaria dele, destruir as coisas de tiro, destruir a artilharia, e os monstros estão aqui só por uma função: proteger essas coisas. Se tu consegue deletar isso aqui, o monstro não vai carregar a batalha para os Skaven. Então, né, fica a dica: baixo HP para os heróis, monstros relativamente frágeis, e a infantaria deles, tu não precisa de muito para quebrar ela. Então qualquer coisa que ataca rápido e quebra a linha é o que tu precisa para matar os Skaven. A única infantaria deles que tu tem que ter um pouquinho de cuidado é com os Plague Monks. Os Plague Monks são infantaria contra infantaria, mas geralmente não é difícil de lidar. E a única infantaria deles que não vai fugir é a Council Guard. Todas as outras vão quebrar quando a batalha começar a ficar feia. Zint. É difícil, cara. Zint, toda vez tem que mudar a estratégia. Piscadinha, piscadinha. Mas falando sério, Zint, eles são um papel no mano a mano. Todas as unidades de Zint, os melhores unidades que eles têm são essas aqui, ó. Os Chosen e os Chosen com alabarda. Então eles são defensivos. Como tu mata Zint? Muito simples. Digamos aqui os vampiros. Tu vai pegar o máximo de unidades dessa aqui possível. Digamos os Dark Elves, tu vai pegar o máximo de unidade dessa aqui possível. Unidades danudas, rápidas e que vão estar em cima do inimigo quase que imediatamente. É muito, muito bom. Por quê? Porque tu tem que estar envelopando ele em toda a linha. Então se tu quiser também, tu pode trazer cavalaria leve, porque Zint não vai ter coisa muito pesada para lidar com a tua cavalaria leve. Eu gosto de rushar contra Zint, porque eu percebo que a infantaria de Zint não consegue segurar. Ele vai ter geralmente horrores rosa, horrores azuis, que atiram bolinhas de fogo. Caso você queira, tipo, tá jogando com os Skaven, tu vai fazer vários slaves para segurar a linha. E a melhor coisa contra Zint mesmo é coisas aqui, ó. O Fire Rain Rocket Battery é mísseis que atiram em área que vão devastar a infantaria de Zint. Ou canhões também é bom, mas é difícil. Eu prefiro artilharia em área. E Zint sempre vai tentar trazer uns monstros no flanco que queimam, porque eles são super efetivos, principalmente esses Flamer. Como tu lida com eles? Tu pega qualquer herói que voa e que é rápido. Contra Zint, tu quer contestar o ar. Tu não pode não contestar o ar contra Zint. Ah, mas eu tô jogando com uma facção que só tem coisa na terra. Beleza, pega a artilharia e alguma magia que paralisa coisas no ar ou que causa dano em coisas que voam, porque é o melhor jeito. E Zint sempre vai ter coisas que voam. Honestamente, a coisa mais chata de Zint é o Changeling, porque ele pode virar qualquer senhor lendário no jogo. Então é difícil lutar contra Zint, porque tu tem que estar aberto a várias interpretações do que o inimigo vai fazer. Mas, em geral, as unidades de Zint são muito caras e no mano a mano elas deixam a desejar muito. Então tu quer estar no mano a mano contra Zint, tu não quer jogar passivamente e esperar o inimigo fazer alguma coisa, senão ele vai ficar jogando magia, sem parar. Tu quer atropelar ele, comer esse cara vivo. E como as unidades dele são caras, geralmente tu vai ter a vantagem numérica fácil. Outro detalhe de Zint é que as únicas unidades dele boa contra a armadura são esses aqui, ó, são os Flamers. Então, e eu acho que os Screamer também as carroças de Flamers, os Screamers e os Changebringers são as melhores unidades que ele tem com penetração de armadura. Nenhuma infantaria dele tem penetração de armadura boa. Então, se tu quer trazer infantaria com penetração com bastante armadura, por exemplo, aqui ó, os Black Ark Corsairs aqui, que tem uma boa armadura, são bons contra Zint. Detalhe também, eu gosto de usar, digamos aqui, cadê o Império? Ué, cadê o Império?
Ou eu que tô cego? Aqui, The Empire. Eu gosto de usar contra Tzeentch coisas assim, ó. Cadê? Artilharia que atira rápido, muito bom. Pistoleiros e tipo unidades de longa distância, tipo long rifles, super útil. Long rifles mesmo vão deletar o herói de Tzeentch, muito bom. Artilharia de longa distância, tipo a Hellblaster Volley Gun. Por quê? Porque Tzeentch não tem uma boa mobilidade e tu vai deletar a infantaria dele com isso aqui. Claro, tu não precisa de tudo isso, né? E tu faria uma coisa mais ou menos assim, estaria ótimo. O resto do exército é só para dar suporte para isso aí. Tzeentch é super fraco contra artilharia. Eles não têm muita resposta boa contra artilharia. Então, artilharia super custo efetiva. As unidades que voam de Tzeentch são bem rápidas e elas podem tentar se jogar na artilharia inimiga, mas aí não vai dar certo. Então o melhor jeito de lidar com Tzeentch é atirar, causar muito dano, recuar um pouquinho se ele tá chegando perto demais, usar unidades baratas para tancar os tirinhos de fogo e atirar de novo, e tu vai ver que as unidades deles vão começar a sumir, e se tu conseguir matar o herói, que é difícil porque eles geralmente são bem rápidos, aí a vitória é tua, muito fácil. Aí a barreira, Lorde, não se preocupa, ignora a barreira ou não ter a barreira não muda nada. E por último, os Guerreiros do Caos. Os Guerreiros do Caos têm boa variabilidade e também podem ter várias unidades muito fortes. A vantagem que tu tem contra os Guerreiros do Caos é que tudo que eles têm é caro. As únicas unidades baratinhas que eles têm são os Marauders, mas todo o resto é caro. Então tu sabe que eles vão ter um exército pequeno. Então tu pode vencer deles, tipo em números, pode. E tu também sabe que quase todas as unidades deles têm armadura boa. Olha só, 120, 100, 85, quase todas as unidades do caos, menos os Marauderzinho básico, tem uma boa armadura. As cavalarias deles, as carroças, olha ali, 100, 120, quase tudo tem muita armadura. Então quando tu vai... o cara pegou caos, o que tu deve fazer? Digamos aqui, ó, tu deve pegar coisas que atiram de longa distância e que penetram a armadura, Shades, por exemplo, e Harganeth Executioners. Tu vai pegar de Império, o que tu faz? Tu vai pegar Great Swords, e... cadê? No Ironsiders, pronto. Porque esses caras penetram armadura, e aí tu bota umas unidades baratinhas só pra segurar a linha. Outriders, muito bom, porque aí vai atirar e penetrar armadura. Tu quer coisas... esse cavaleiro não tem penetração de armadura. Esse aqui tem, tu pega esse, porque tu quer penetrar armadura. Quando o cara joga de caos, ele tá pagando uma fortuna para ter defesa de coisas físicas com a armadura. Se tu penetra a armadura, esse custo extra que ele pagou não serve para nada. Então fica a dica, contra caos, coisas que penetram a armadura é a melhor jeito de ser custo efetivo na trocação contra eles. Outro detalhe também é que por eles não terem praticamente nada que atira a longa distância, a única coisa que eles têm é o Hell Cannon e os Marauder Horsemen. Como tu lida com as duas unidades? A artilharia precisa. Por exemplo, os canhões do Império é super preciso e destrói o Hell Cannon. Aliás, qualquer magia que tu dá um disparo único pode destruir o Hell Cannon. Então, vamos supor, eu tô jogando de Gran Catei, o que eu faria contra Caos? Eu pegaria um Gran Cannon, o Sky Junk também pode destruir ele, mas o Gran Cannon é melhor. E aí, como eu sei que ele vai ter, né, unidades com armadura, então tu vai trazer a Celestial Guardians, Lord? Não, óbvio que não. Eu vou tirar esses caras aqui e vou botar esses aqui, porque esses aqui já tem penetração de armadura que eu preciso, entendeu? Tu nunca traz o Celestial Guardian, não, apenas não. E então é isso, acho que deu pra entender como funciona. O caos é muito caro, heróis fodões. Tu não deve tentar snipar o herói do caos, não vai dar certo. Tu deve tentar destruir o exército dele e isolar o herói por último. Mas vamos ver mais uma batalha. O único jeito de aprender é jogando e vendo o jogo. Então vamos para mais uma batalha antes de acabar o dia. Essa batalha aqui, novamente,
ela tinha terminado durante a escolha do exército. Eu usei a minha build aqui dos monstrões de Lustria e o cara pegou a Fey Enchantress e uma infantaria absurda com a Bretônia, e a única unidade de longa distância que ele pegou é uma Trebuchet. Vamos dizer por que ele errou assim que a batalha começar. Beleza, vamos lá. Eu tenho o Mazamundi, o Shredder of Lustria e um Bestiladon com arco de Zotec que causa veneno e solta umas cobrinhas ao redor. Na linha de frente eu tenho meus Skink Cohort e no lado um Pteradon. A única infantaria cara que eu tenho com uma certa armadura é a Star Chamber Guardian, a guarda do templo especial, para dar bônus de defesa para o Mazamundi. Enquanto isso, o meu inimigo trouxe uma unidade contra infantaria, o Blessed Field Trebuchet, e ele trouxe Foot Squires, Foot Squires, Foot Squires, Foot Squires, todos eles com bônus contra infantaria. Eu acho que ele achou que eu ia trazer um monte de guerreiros sauros, só pode. E ele tem Cavaleiros do Reino e os Cavaleiros do Coração de Leão, todos com bônus contra coisas grandes. Pensa o seguinte, cara. Se tu tá jogando contra Homem Lagarto, que tem dinossauros gigantes, tu tem que estar mais preocupado com a infantaria dele, ou tu tem que estar bem mais preocupado com os dinossauros gigantes motherfucking vindo direto do Jurassic Park. Obviamente, tu tem que estar mais preocupado com os monstros gigantes. E o herói dele, ele pegou 2 paladinos para dar suporte, que tem um pouquinho de bônus contra coisas grandes, e a Fey Enchantress para realar os paladinos e dar bônus para infantaria, além de fazer magia caso necessário. A batalha começou, ele tá corretamente mirando no meu Star Chamber Guardian, então todo tiro de artilharia que cair aqui vai valer a pena, e o Shredder of Lustria começou a fazer uma boquinha nos camponeses da Bretônia. Vamos mostrar a batalha agora, vamos deixar umas cenas bonitas aqui pro pessoal ver. Eu acho que eu vou ativar o veneno do Zotec, que eu quero ver as cobrinhas saindo. Você também quer ver a cobra saindo? Ai, tudo bem. Ele mandou os cavaleiros agora para lidar, e eu soltei aqui as cobras no campo de batalha para enfraquecer ele. Usei também o escudo dos antigos para dar vida, e observe como a cavalaria vai levar dano do Shredder e do Mazamundi. Ah, detalhe, eu fiz aqui uma magia para neutralizar e finalmente parar essa maldita catapulta de atirar, e ele botou uma unidade de alabardeiros em cima deles, e eles levaram o dano junto, além de ter soltado as pedrinhas dos Pteradon. Os paladinos e a cavalaria dele formaram uma onda de cavalos apenas para o Shredder continuar comendo, né? E o Mazamundi e o Shredder lutando um do lado do outro, junto com o Bestiladon, que envenena o inimigo e enfraquece ele ainda mais. Cara, olha os debuffs, calma aí. Olha os debuffs que as unidades estão levando. Eu fiz a magia do Mazamundi, a maldição do vento da meia-noite, então ele tá com menos ataque e menos armadura, além de o veneno tá causando menos ataque e menos ataque de penetração de armadura e menos velocidade. O cara tá cheio de debuff por causa das magias que eu tô usando aqui. E o Shredder tá aqui do lado comendo tudo, sendo o Shredder, o Bestiladon feliz da vida. E ele fez aqui uma magia de meteoro no meu Star Chamber Guardian. Boa magia, causou um dano imenso no meu Star Chamber Guardian. E a Fey Enchantress tá aqui acompanhando os Foot Squires, destruindo meus Skink Cohort, que são meus escudos de carne. Enquanto isso, o Shredder continua aqui, né, sendo o Shredder, e o Mazamundi lutando junto. Eles já derrotaram um dos paladinos, o outro ainda tá com bastante vida, acho que ele foi regenerado. Cara, cada paulada do Shredder é uns 3, 4 cavaleiros mortos, olha só. É que conforme a batalha vai indo, os cavaleiros dele vão caindo, o meu Shredder e o Mazamundi continuam inteiros. O Bestiladon ficou um pouco para trás, mas não tem problema, ele não vai cair tão fácil, o Bestiladon é bem resistente. E aqui, os Pteradons, como ele não tem nada no ar, porque ele não trouxe o Rei Luen Leoncoeur, eu tô simplesmente pousado em cima dela, atirando a queima-roupa sem
parar. Esses Terradons estão atirando nas costas das unidades inimigas o tempo todo. Aqui, finalmente, os Beast Slayers de Bastille vieram para lutar contra meus monstrões, só que agora eles estão com pouca vida, depois de ter levado uma magia de dano em área do Mazamundi. Ah, e a Fey Enchantress, né, porque ela é horrível no mano a mano, eu cerquei ela com 2 Cold Ones, eles perderam o controle, e ela tá perdendo para 2 manadas de Velociraptor. Alcateia de Velociraptor? Qual é o coletivo de Velociraptor? Sério? Qual? Independente, ela não consegue lutar porque ela é uma maguinha fraca e eles são malditos Velociraptor. Eventualmente ela quebrou e agora, sem a Fey Enchantress, o exército dele tá nas últimas. Os paladinos estão tentando lutar, mas né, contra o Shredder da Lustre vai ser meio difícil, ainda mais o Mazamundi. E eu continuo usando minha magia para regenerar o dano que ele causou até então. O inimigo finalmente desistiu, vendo que ele não tinha possibilidade de vitória. Vamos ver se as unidades e a escolha dele foram boas. Óbvio que não. A Fey Enchantress, uma magia de área muito forte, mas causando 700 de valor, não se pagando. Os paladinos, os 2, não são um herói muito bom contra monstros montados no cavalo, mas né, é o que ele tem para fazer. Ele deveria ter trazido mais unidades e menos heróis. Os camponeses, né, só servir de jantar. Mesma coisa para os Spearmen at Arms e todos os Foot Squires. Não se pagou, não se pagou, não se pagou, não se pagou. Esse aqui mesmo nem lutou, ele só estava ali olhando a batalha. E finalmente, os Beast Slayers que ficaram protegendo a artilharia e foram atingidos por 2 magias do Mazamundi foram deletados quase que sem valor nenhum. E a cavalaria dele, a única coisa que conseguiria fazer algo contra os meus monstrões, nenhuma delas se pagou. Cavalaria não é uma boa resposta contra monstros sozinha. Ele mandou eles 1 ou 2 tipo contra os meus monstros ao mesmo tempo, só que eu fiz vários debuffs em área e a artilharia dele não se pagou. Incrivelmente, a minha Temple Guard, que foi mirada pela Fey por ele e por todas as unidades dele, acabaram quase se pagando. Não se pagou completamente, mas foi bem melhor para uma unidade que foi tipo quase neutralizada. E as outras unidades, Mazamundi sendo incrível, o Shredder de Lustria, 2.600 de valor, com 200 e poucas kills comendo o inimigo sem parar. O Bestiladon não se pagou, mas ele estava aqui para causar debuff e para tancar um pouco do dano, porque ele é um tanque blindado. Os Skink Cohorts, que estavam aqui para ser um escudo de carne, tancaram o dano inimigo e focaram algumas unidades inimigas em lutar contra elas, que é o que eu queria que eles fizessem. E os 2 Velociraptors, um se pagou em dobro e o outro se pagou. E finalmente o Terradon, como ele não tinha nada no ar, o Terradon pôde ficar pousado em cima dele e disparar todos os tiros em alvos de alto valor, conseguindo se pagar e pagar muito. Onde o nosso inimigo errou, ele deveria ter trazido um herói duelista para poder matar os monstrões, os heróis fortes dos Homens Lagarto, porque mesmo que ele tivesse derrotado o Shredder, como ele iria parar, digamos, Aqui ó, te mostrar. Pra gente pensar junto e entender. Cadê aqui? Homem Lagarto, Lizardman. Como ele iria parar, por exemplo, o Crockgar? Não vai, o cara não vai parar o Crockgar de jeito nenhum. O Gorok não vai, não tem como. Um Croxigar Ancient ou um Nekai, ele não tinha nada pra parar esses bichos. Então mesmo que eu não tivesse trazido o Mazamundi em si, ele precisaria de algo para lidar com uma coisa blindada. E a Bretônia tinha uma coisa para fazer isso. Ele tem o Rei Luen da Leoncoeur. O Rei Luen da Leoncoeur tem muito dano e montado na Bia Keys, ele é perfeito para dominar o ar e destruir esses monstrão gigante, além de que ele regenera sozinho. Então, cara, o Rei Luen vai regenerar, tu não precisa se preocupar. E detalhe também, ele tem uma resistência física de 15% passivamente. Tu não precisa do paladino com ele. E se tu botar o paladino junto com ele, aí
os dois vão lutar no ar e ele vai ter mais resistência ainda. Então ele poderia ter uma resposta pro meu monstrão, mas ele optou por trazer uma maguinha de vida, né? Foi fraco, a escolha dele foi errada e espero que entendam que dependendo da tua escolha, o jogo já tá fadado desde o início. Meus amigos, boa sorte nas escolhas e pensem bem antes de selecionar os seus exércitos. Até mais!